Vamos falar agora de monografia. O que a BNT considera monografia? Tudo que não é periódico, tudo que não é revista e jornal. Então é livro, é manual, é guia, é catálogo, é enciclopédia, livro, dicionário, tudo isso é chamado pela BNT como monografia. Grafia de um tema, grafia de um foco. Então a gente trabalha com tudo que a gente falar para livro serve para qualquer um dos nossos materiais. Lembrando que o nosso autor pode ser pessoa física, pode ser mais de 3 autores, mais de 4 ou mais autores a gente coloca et al, pode ser 2. Então, seguindo tudo aquilo da citação, trazendo para cá, falando que sempre trabalharemos com o sistema autor e data. Então, o nosso autor, ele poderá ser pessoas físicas, ele pode ser pessoas jurídicas, posso ter um material que não tem autoria e posso também ter um material que foi organizado por algumas pessoas ou por uma pessoa. O que é um material organizado? É geralmente materiais que você vai abrindo o livro e cada capítulo foi escrito por um autor. Então, a expressão é essa mesmo. Eu organizei várias pessoas para escreverem sobre o assunto e publiquei o livro, tá? Por isso que a gente tem esses caras como autores organizadores, tá? Então, vamos ver primeiro as regras gerais, tá? A gente tem que começar a entender como é que a BNT nos dá instruções para colocar referência. Por quê? Porque em alguns momentos a gente vai ter acesso à instrução, que eu vou chamar de máscara, a máscara como colocar as informações. Em outras vezes a gente pode ter um exemplo e simplesmente seguir passo a passo aquilo ali para fazer a nossa, tá? Como é que funciona no sistema autor e data? Sempre começando no autor, sempre finalizando na data da publicação. Tudo que vier depois é chamado complementar ou não obrigatório, tá? Então, a gente tem uma parte obrigatória de toda referência e tem uma parte não obrigatória. A própria ABNT fala, após a data da publicação, colocam-se informações adicionais, tá? Não obrigatórias. Quando você for olhar uma referência, dá uma olhada em quais campos são obrigatórios, o que é um negrito, onde é maiúsculo, onde é minúsculo, onde tem ponto, onde tem vírgula, onde tem ponto e vírgula, parente, traço. Isso é a formatação. Todas as informações que você precisa para fazer uma referência, tá? Ela sempre vai estar ou na capa da sua monografia, abre parênteses, capa do livro, capa do manual, capa do guia, capa da dissertação de mestrado, sempre ali, tá? Ou na folha de rosto. Então, quais são os elementos essenciais de um livro? O sobrenome do autor, sempre em letra maiúscula, estamos falando lá na referência agora. Os prenomes, que é o início, né? Considerando ou você escreve as iniciais ou por extenso. Se você colocar o primeiro nome da sua referência em extenso, você vai ter que escrever todos os outros. A nossa sugestão é sempre colocar abreviado. Então, Marquete, vírgula, APC. Ana Paula do Carmo. Tá? Então, sobrenome em letra maiúscula, prenome só a primeira maiúscula, ponto final. O título do livro em negrito, a gente na verdade fala o título em destaque. Esse destaque pode ser negrito, itálico, sublinhado. Geralmente a gente usa itálico. Eu coloquei negrito aqui para dar destaque mesmo, tá? Mas por que a gente geralmente usa itálico? Porque a impressão sai melhor, você não fica confuso aonde que a pessoa deu destaque, tá? Porque às vezes o cartucho é novo, seja do Xerox onde você vai tirar, seja na sua casa, e as letras saem muito fortes, muito bonitas, e você fica meio perdida ali. Subtítulo, se tiver, não é em negrito. Edição, a partir da segunda, só que a gente coloca. O local da editora e a data da publicação. Esses são os campos obrigatórios. Sobrenome, iniciais, o título de livro em letra em negrito. Olha lá, só a primeira em maiúscula.
porque já está em negrito. Cidade, 2 pontos, editora e ano. Tudo que vier depois, ó, quantas páginas tem o livro, quantos centímetros, ISSN, ISBN, é tudo opcional. Então, vamos sempre lembrar, começa no autor e termina na data. Isso é obrigatório, tá? Se você pegou esse material em meio eletrônico, você lá no final você vai colocar DVD, CD, audiobook, e-book, sempre depois da data. Se você pegou na internet, que a gente chama de documento online, você vai colocar disponível em, acesso em. Essa orientação entre observar a formatação, observar o que é negrito, onde tem ponto, isso aqui vai valer para todos os tipos de referência, tá? Assim como depois da data, se você pegou em CD, DVD ou e-book, você vai colocar depois da data de publicação. Se você pegou na internet, você vai colocar disponível em, acesso em. Então, vamos lá ver como é que a gente faz isso nas referências. Considerando que um autor, estamos falando de referência agora, hein? Referência é todo sobrenome em maiúsculo. Sobrenomes em maiúsculo, os prenomes, ponto e vírgula sempre. Se for mais de 3 autores, no caso 4, né, para cima, você coloca o primeiro et al. Se você não tiver autor, você coloca a primeira frase, as palavras do título em maiúsculo, que seria como se fosse o meu sobrenome. E aqui eu coloquei esse as, porque às vezes a gente tem esses artigos mesmo para o começo do título. Você pode colocá-los, então daí vai ficar as 2 primeiras palavras do seu título, tá? Não teria justificativa de você simplesmente colocar as maiúscula, implicações, não. Então você pega as 2 primeiras quando tiver um artigo na frente. Tá? E se tiver entidade, você pode escrever Ministério da Justiça, e quando for algumas siglas que é conhecidas nacionalmente, tipo STJ, STF, CREA, você pode colocar siglas, tá? CREA ao invés de Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, fiquem tranquilos com isso. Vamos aos nossos exemplos. Aqui eu tenho um livro simples, que eu tenho um único autor, um título, um subtítulo, e eu tenho a editora. Aqui não tem a edição, isso significa que é a primeira edição. A única coisa que eu não tenho aqui é a data da publicação, tá? E algumas outras informações. Então, às vezes a gente acha na folha de rosto, que é a folha que está dentro do nosso livro. Então, aqui a gente tem algumas informações sobre a editora, e aqui muitas vezes a gente tem o que a gente chama que vai no catálogo, tá? Que é exatamente as informações que a gente precisa. Como esse livro foi feito apenas por um autor, todos os capítulos foram escritos por eles. Os exemplos que a gente vai dar agora é em cima desse tipo de livro. Depois a gente vai modificando. Bom, então eu quero fazer a referência deste livro que tem um autor só, tá? Então eu vou seguir sobrenome, o prenome, o título, vou seguindo, ó, sobrenome, o título do livro em negrito, como tem subtítulo, o subtítulo não é em negrito, ponto final, a editora que eu tenho, que é a Edufis, tá? Fui na folha de rosto lá dentro e achei a cidade, que é Vitória, e o ano. A citação, incluída ou excluída no texto, é o sobrenome dele mesmo, Henriques. Nos meus artigos, nos meus slides aqui, vocês vão sempre ver um quadradinho, na maior parte das vezes, de como é que você vai citar esse autor, tá? Citação a gente já viu, fica no meio. Se você pegar, se você quiser dar destaque nisso, em itálico pode ser. Se você quiser sublinhar também, mantenha o padrão. Se na primeira referência bibliográfica você resolveu citar a parte que tem destaque, você vai grifar em todas as referências bibliográficas. Em negrito, todos em negritos. Você escolhe, você só vai ter que padronizar. Entre itálico, sublinhado e negrito para dar o destaque na parte que a BNT pedir.